sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Olá, família! Mais uma vez estamos por aqui, trazendo um programa maravilhoso. Acredito que vocês irão adorar. E para a gente começar bem esse programa, vamos ao quadro Dona Miúda. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa Acontece Aqui em Família, na Rede TV Tocantins, no quadro Dona Miúda. Hoje vamos relembrar uma festa que aconteceu em 2021, onde tivemos uma festa que foi a última vez que o violeiro Maurício participou junto com a gente, essa pessoa que marcou nossa história, e onde também eu tive a oportunidade de estar como presidente da associação, fazendo a minha primeira festa ali junto com a comunidade. Mumbuca, cultura, tradição e história. Esse mês de setembro é um momento de recordação, de fortalecimento da nossa cultura, da nossa história, divulgação, porque a gente vai mostrar para o mundo, para as pessoas que vêm, que aqui tem um povo que ainda guarda os costumes, guarda a história, deixada de geração em geração, graças a esse capim dourado. Mas eu vou colher o capim para me costurar. Tradição da minha avó, aprendi neste lugar, eu não posso mais deixar. Mas eu vou colher o capim para me costurar. Tradição da minha avó, aprendi neste lugar, eu não posso mais deixar. Para você que estão aqui, preste muito atenção, pois aqui no povoado costurar capim dourado é a nossa tradição. É uma coisa que dá prazer em nossa vida, alegria. Essa oportunidade tão linda, nunca tem. Eu amo esse lugar, sou apaixonadíssimo. E essa festa é fundo de alegria para a comunidade, toda a geração de Mumbuca é feliz porque nosso antepassado deixou essa linda arte. Minha avó, Dona Miúda, nesse mês de setembro, ela gostava sempre de ficar sentada na porta da casa, porque disse que o tempo era da saudade, setembro era da saudade. E assim, o que mais, tudo, cara, a festa da colheita, eu acho que é a festa única aqui na comunidade, que eu acho que eu me sensibilizo mais, que a gente relembra muito das pessoas que fizeram parte dessa história aqui, que seguraram tudo isso aqui pra gente chegar hoje nesse dia, como Dona Miúda, Seu Miratã, muita gente que se foram. Eu chorei várias vezes quando estava no Mundo Rodão no Brasil aí, porque eu mencionava o nome dela, a gente sentia muito, porque era um guerreiro, uma mulher que ela viu com os olhos dela que esse negócio ia uma solução para a humanidade, para a sua família. A minha avó era muito especial para nós. E o que resta hoje é só a saudade. A festa, o capim dourado representa a minha avó demais da conta. Isso tudo que você fala aí, até os que na quilombola, valoriza o que ela deixou, o legado que ela deixou. Minha viola de Buriti, toco com ela pra minha Buriti. Eu gosto dela e ela gosta de mim. Toco com ela pra minha Buriti. Pela primeira vez, como sou da cavalgada. Ela gosta de mim. Toco com ela pra o mundo inteiro ouvir. O povo quilombola é um povo forte, é um povo resistente, não desiste fácil das coisas. Luta todo dia para guardar seus territórios, suas comunidades. E a gente leva isso no sangue mesmo, e onde vai, tudo que a gente faz tem
tem fé, muita fé. Porque a comunidade de Muvuca é tua, pertence a ti, ó Deus. E nós entregamos essa festa nas tuas mãos e queremos te agradecer por mais esse dia de festa, pela colheita do capim dourado. Muito obrigado, meu Deus, e vem fazer presente neste amor. Ele me disse assim, que a flor do campo. Média, doutora, pode vir beber a passadeira toda da senhora. Agora você que vai comprar seu chinelo. No pé da mesa, perto do pilão. Ô, homem, eu tô vendo que você tá aí nessa cantoria. Nosso menino tá pra nascer e você nunca arrumou nada. Você é abusado, hein? Abusado aqui, rapaz. E agora aquele momento de conselho. Vem, filha. Conselho de mãe. Conselho de filha. O que falar para alguém que nos diz que descansar é um prêmio? Qual conselho dar a essa pessoa? É verdade, né? Descansar também é uma produtividade, ou não? Exatamente. O descanso é uma das etapas da produtividade, uma das etapas da aquisição de conhecimento, uma das etapas do desempenho de um trabalho. É quando alguns hormônios produzem, né? Exatamente. A gente só memoriza o que aconteceu durante o dia dormindo, inclusive. Pois é, mas isso é uma situação, né, bem delicada, porque durante muito tempo, né, eu mesma, né, ouvi sempre dizer que descansar seria um prêmio, né? Você cumpriu tudo que você tinha para cumprir, agora você pode Agora descansar. você pode descansar. Enquanto você não atingiu sua meta, enquanto você não alcançou seu objetivo, você não merece Não descansar. merece esse descanso. E muitas vezes isso fica tão dentro da gente que mesmo quando você vai para o quarto, quando você tenta descansar, Você não mas conseguiu. você ainda tem seus problemas de trabalho, seus problemas de família, você não consegue descansar. Porque você começa a se culpar, né? Uhum. A entender que você poderia ainda fazer mais para que aquilo fosse resolvido, né? Para que se concluísse alguma questão, né? Então, apesar da pessoa não estar ali ativamente trabalhando, ela se sente tão culpada que ela também não está descansando. Justamente. É aquela pessoa que às vezes acorda cansada, É. às vezes durante a noite ela não consegue manter um sono de Sono. qualidade, ela às vezes não consegue parar para se alimentar. Sim. Ter tempos de lazer, momentos de qualidade com a família, aproveitar os amigos. Porque ela está envolvida com aquelas questões que ela entende que ainda não conseguiu resolver, né? Ou não merece esse descanso. E aí esse prêmio do descansar não Ou faz pra parte, depois. né? Seria um privilégio, né? Exatamente. E E- ela não é merecedora nesse momento. E isso é muito confuso, isso adoece mais do que enaltece. Com certeza. O prejuízo é muito maior, Sim. né? Então, qual é o seu conselho para essa pessoa? Na minha realidade, né, entendendo como uma mãe que já tem sua experiência, eu digo a vocês que a experiência me ensinou que descansar depois de um dia de trabalho é importante, mas aprender a pausar, a fazer pausas durante a caminhada também é uma necessidade. Com certeza. Escrevi o meu aqui também. A ciência e a vida me ensinaram que descansar não é parar de crescer. É cuidar de quem torna todos os seus sonhos possíveis, você. Então, o descanso, ele é necessário, ele é importante. Então, se você está pensando assim, fica o nosso conselho para você, de pensar de outra forma. Então, fica o meu conselho de mãe. E o meu de filha. Vamos conferir o quadro da comendadora Lilian Bonfim, Mulheres que Brilham na TV. No programa anterior, você acompanhou o início dessa jornada. Antes de encarar a primeira dinâmica da Mesa do Poder, as participantes viveram momentos de recepção, integração, muito acolhimento, com mimos,
brindes, uma palestra inspiradora. E agora chegou a hora de descobrir como elas se saíram no primeiro grande desafio. Vamos acompanhar? Mulheres que brilham, família que nos acompanham, essa edição do reality A Mesa do Poder aqui em Campos do Jordão está muito especial. Mal iniciamos o primeiro dia, recepcionamos essas mulheres de negócios que se deslocaram do Brasil inteiro e foi inspirador. Não poderia ser diferente. Sabe por quê? Porque Mulheres que Brilham nunca foi sobre o brilho externo. Nunca foi sobre status, porque o verdadeiro brilho não está fora, ele vem de dentro, ele vem da verdade, ele vem do brilho no olhar. Foi lindo, foi emocionante e agora o jogo começa. Elas serão direcionadas para o cantinho onde oficialmente ocorrerá a Mesa do Poder. Elas ainda não sabem, mas os celulares serão recolhidos porque é um jogo. Elas serão avaliadas, haverão regras e a primeira dinâmica, o poder do olhar. Sabe por quê? Porque o seu olhar fala. Você comunica o tempo todo, por meio da sua expressão, por meio da sua emoção, e antes que a sua boca diga uma só palavra, o seu olhar transmite confiança, medo, dúvida, alegria, empolgação. Então a primeira dinâmica se chama o poder do olhar, onde elas irão comunicar apenas com a emoção do olhar, porque o seu olhar é a janela da alma. Vamos conferir? Eu sou Aline Breviati, especialista em estação pública, e eu vim participar da Mesa do Poder para mostrar que grandes negócios estão à mesa. Minha análise, segundo a expressão de olhar da Aline, eu não entendi muito bem que foi um deboche, porque ela olhou muito para cima e olhar para cima está sempre buscando algo. Deboche é algo um pouco mais sombrio. Nota máxima 30, dou para você 20. Meu nome é Andréa Mascarim, sou empresária, mentora de líderes e estou aqui para provar que todas nós podemos sentar na mesa do poder. A Andréa conseguiu transmitir, no meu ponto de vista, a alegria, então eu dou para ela 30. Eu sou Tatiane Martins, de Presidente Prudente, palestrante, mentora de mulheres, escritora, e estou hoje aqui na Mesa do Poder para mostrar para você que você também pode ocupar esse lugar de destaque. A Tati, ela teve bastante expressão, mas eu não consegui identificar realmente a emoção que ela passou. Então eu achei que ali então faltou um pouco da expressão em si, de se doar mais nesse sentido. Eu vou dar 20. Sou Solange Martins, especialista em propriedade industrial, e estou hoje aqui na Mesa do Poder, porque todas as marcas poderosas merecem um registro. A Solange foi a paixão e ela me encantou. Piscou assim pra cima como se estivesse apaixonada, parecia um desenho animado, soltando os coraçõezinhos pelos olhos. Então a minha nota foi 30. Sou a Michele Politi, da Pé de Gata de Guariba, e estou na Mesa do Poder para provar para você que moda pode te levar a lugares incríveis como esse. A expressão da Michele foi susto, porém eu não entendi muito bem isso. Para mim, ela estava dizendo, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Susto é algo muito mais impactante. Então, para você, a nota máxima 30, te dou 15. E no próximo programa você acompanha a dinâmica das demais participantes, a pontuação de todas na primeira dinâmica e qual será o próximo desafio. Eu te espero lá. Sem grandes reflexões, sem filtro. E é aquele momento em que a gente deixa o roteiro de lado e vamos focar em reflexões sem filtro. O que vier vai ser dito. Não é assim? Vamos lá? Vamos!
Tchan, 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 tchan. Não pode olhar, hein? Porque da última vez a gente ela roubou. Vocês lembram que ela tirou o negócio de envelhecer, gente? Ai, gente, Pegou? peguei. O que será? Uhul! A melhor lembrança da minha infância deve ser a de muitas pessoas, a lembrança da minha avó Judite, uma mulher que me amou muito, que me ensinou a amar, que me ensinou a respeitar, que me ensinou a ousar, a minha ousadia, a minha irreverência, o meu não acreditar no impossível vem dela, porque ela me permitia sonhar. E sonhando, eu acreditava que eu seria uma rainha. E hoje eu me esforço para isso. Somos todas rainhas. E você? Meu foi. Hoje eu escolho me escolher. Né? Eu acho que é sempre importante a gente ter essa clareza sobre as nossas prioridades e nós estarmos no topo delas. Né? Então eu tenho cada vez mais me escolhido diante das questões da vida. Isso é muito importante, né? Principalmente para todas nós mulheres. Entender que o primeiro degrau sempre é o nosso, né? Exatamente. Nas prioridades da vida. Então, o roteiro ficou de lado, falamos um pouco do que nós pensamos e foi assim o nosso Sem Filtro. E agora é momento de cultura por aqui. Cultura que acontece. Olá, hoje Cultura que Acontece ainda está no tema do mês do folclore. Agosto é considerado o mês do folclore pelo dia 22 de agosto, o dia do folclore, como falamos no programa passado. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre as danças populares brasileiras. As danças populares brasileiras, elas estão dentro da nossa realidade do que é folclore. Mas folclore e cultura popular são considerados sinônimos. Então, por isso, falamos danças da cultura popular brasileira, danças populares brasileiras. E isso a gente vai ter as danças das manifestações populares, como maracatu, jongo, frevo, coco, e a gente vai ter outras danças. Mas é importante a gente falar que as danças populares brasileiras não são únicas, elas são diversas, como a diversidade cultural que nós temos no Brasil. Então, as danças elas têm estruturas diferentes, elas têm organizações diferentes, temporalidades diferentes, mas têm uma única coisa em comum. Elas são passadas de geração em geração, como tudo que a gente vai falar sobre a cultura popular brasileira, sobre cultura, sobre a tradição. Então, as danças são danças tradicionais do nosso Brasil. Elas podem variar nas suas características, mas elas têm essa principal característica em comum: ser tradicionais, passar de geração em geração. Por exemplo, a gente pode dizer que uma dança folclórica, uma dança tradicional brasileira, uma dança da cultura popular brasileira, ela tem um formato de desenhos coreográficos que se perpetuam ao longo do tempo. Movimentações específicas que são passadas ao longo do tempo. Então a gente está falando das danças tradicionais. Mas a gente também não pode esquecer que essas danças, elas têm as suas peculiaridades, que são diferentes uma das outras. Essas peculiaridades, elas vão dar a cara dessas danças. Então a gente está falando de que as danças populares brasileiras, elas têm como algo em comum o tradicional, o que é passado de geração em geração, mas elas vão se distinguir uma das outras através das suas estruturas coreográficas. Umas se baseiam que o seu tradicionalismo fica em cima dos desenhos coreográficos na forma em que se acontece. Outras através dos movimentos, outra através de outras características diferentes uma da outra. Como, por exemplo, nós vamos ter danças tradicionais que são feitas em rodas, aonde o formato circular se dá do grande público, dos grandes participantes, e a performance dançante de movimento dançado acontece dentro das rodas.
Outras acontecem a partir, como eu falei, dos desenhos coreográficos, onde a estrutura em que os dançantes, os brincantes, os dançarinos vão circular, formando um desenho a partir do seu corpo na disposição do espaço, criando esses desenhos. Então vai se mantendo esse tradicionalismo. A gente vai ter outras que é o swing, a forma em que o corpo coloca o seu peso em cima de uma perna, em cima do braço, aonde o corpo dá esse swing e é passado. Então a gente vai ter vários tipos de distinguir uma dança da outra e o que o tradicionalismo segue. Então hoje nós vamos ter danças de roda, danças de umbigadas, danças de cunho estrutural, coreográfico e por aí vai. É muitas coisas para a gente se pensar e para a gente saber, não tenho ideia, mas, por exemplo, as danças gaúchas, elas vão ter movimentos característicos, mas a principal característica vai estar nos desenhos coreográficos, onde a disposição dos dançantes, dos brincantes, se mantém ao longo desse tempo. Então, o formato, os pares, as duplas, em que eles vão se deslocar nesse espaço, dentro dos CTGs que eles dançam, dentro do palco, ou dentro do terreiro, em que eles vão dançar dentro do espaço de apresentação, eles vão criar esses desenhos coreográficos que se mantêm até os dias de hoje. É claro que eles também mantêm os próprios movimentos, os próprios passos. E os passos, às vezes, são divididos em passos básicos, o passo que dá características, e também a gente vai ter aquele passo de improviso. Nós temos as danças de sapateados, como o coco, o samba. A principal característica é o sapateado, é bater os pés no chão em cima do ritmo da música, criando-se um swing, criando-se um movimento. A gente vai ter as danças de umbigada, onde a projeção do centro do corpo, o nosso umbigo, em relação ao outro, ao cumprimentar, ao criar uma ligação. Nós vamos ter outros tipos de dança em que o swing a gente vai ter como a principal característica. A gente vai ter as danças em que vão ter seus passos codificados e que são passados de tempo a tempo, como o frevo. E é claro que a gente vai falar que essas estruturas elas podem se manter ao longo do tempo e elas também vão se adaptando às novas gerações, que as novas gerações chegam e elas criam uma nova camada, uma nova roupagem, elas mantêm aquilo que é tradicional, mas elas também acrescentam e dão valor do seu momento atual. Então isso também é muito bonito de ver, que a gente vê que as danças em que eram antigamente, elas também não são tão parecidas como são hoje em dia apresentadas. E é claro, porque a cultura é viva. E quem faz a cultura acaba acrescentando um pouco do seu tempo, da sua modernidade e daquilo, sem abrir mão do tradicionalismo. E isso é muito bonito de se ver com os movimentos. Ok? Um beijo, até o próximo encontro. Agora vamos ao quadro da doutora Maiara Cesário, Primeiramente. Você sabia que uma das obras de artes mais conhecidas do mundo foi pintada de dentro de um hospital psiquiátrico? Estamos falando hoje sobre A Noite Estrelada de Van Gogh. No Primeiramente, dessa semana, vamos conversar um pouco sobre a genialidade de Van Gogh, muito acompanhada e marcada por seu intenso sofrimento psíquico. Van Gogh é um grande enigma na psiquiatria. Muitas pessoas se arriscam a fazer um diagnóstico pós-morte. É importante da gente falar que isso não é possível, né? A gente não consegue afirmar um diagnóstico de um paciente que a gente não viu. O que a gente vai falar aqui são especulações, mas que servem para muitas reflexões. Van Gogh tinha momentos da sua vida muito marcados por depressão, por humor deprimido, né? Muitas pessoas pensam sobre a possibilidade dele ser bipolar. Até o momento fatídico em que ele retirou a própria orelha esquerda. Né? Todos nós temos conhecimento dessa história, que Van Gogh chegou ao ponto de arrancar a própria orelha, supostamente, num momento em que o sofrimento estava tão intenso
que ele acabou se automutilando. Ele tem um autorretrato, né, alguns autorretratos, né, sem a orelha, né, isso é uma arte muito simbólica, ao meu ver, do sofrimento psíquico. E eu sou uma grande fã das obras de Van Gogh, pela própria história dele, que eu acho fantástico a gente pensar que uma pessoa conseguiu produzir tanta arte, tocar tantas vidas, mudar vidas de pessoas através da arte, porque a arte nos conecta, nos atravessa, e ainda assim uma pessoa que tinha esses momentos muito tristes. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu d'Orsay na França, inclusive fica a dica aí para quem puder ir a Paris, colocar no seu roteiro, onde existe um grande conjunto de obras de Van Gogh. Inclusive, eu vou postar a minha foto aqui, fingindo costume com o autorretrato dele. Eu estava muito feliz de estar ali naquele momento, de poder ver de pertinho a obra, de ver o autorretrato dele, ver outras obras. E lá a gente consegue ter a oportunidade de ver obras que foram pintadas durante esses momentos em que ele ficou hospitalizado. Algumas obras foram produzidas, outras simbolizam o próprio pátio do hospital, da onde ele ficou. E uma outra coisa muito interessante é que Van Gogh pintou seu psiquiatra, né? E o psiquiatra de Van Gogh, ele tinha uma conexão com a arte muito bacana, ele também tinha contato com outros artistas. E aí, num dos retratos que Van Gogh fez desse psiquiatra, muitas pessoas entendem que tem tons de amarelo, que poderia estar simbolizando uma alegria, uma felicidade vindo através daquela pessoa, né? Então, muito bacana da gente pensar sobre como a arte ela é tão potente e como esse vínculo, né, do paciente com o seu psiquiatra, né, atravessou aí décadas e décadas, eternizada através dessa arte de Van Gogh. Então, primeiramente com um pouquinho de dica que acontece, porque eu deixo a dica também para que vocês conheçam mais sobre a história de Van Gogh, para que vocês possam ver os quadros de Van Gogh, porque realmente vale muito a pena. Momento de relaxamento por aqui. 5 minutos para o chá. Ai, enfim, agosto chegou. Olá! Nossa, o ano tá voando, né? Já estamos no mês de agosto. Com certeza. Preparando um chazinho dessa vez geladinho, né? Porque o tempo tá pedindo, apesar de ainda ser agosto, mas tá bem quente. E eu acho que a gente ainda merece uma desacelerada, então a gente vai continuar em Sereníssima. Sereníssima tem o quê? Sereníssima tem hortelã-pimenta, lavanda, camomila, maçã, verbena. Ai, delícia. Adoro Ele esse. é um chá maravilhoso para quem quer relaxar, para quem quer descansar um pouco, ficar naquele clima mais tranquilo que a gente precisa, né? São as nossas pausas, São as né? nossas pausas necessárias. E esses 5 minutos para um chá é muito bom na nossa vida e eu falo para vocês aí em casa, hein? Entre na nossa, prepare aquele chazinho também. Sempre que você for assistir o nosso programa, relaxa, busca uma vibe tranquila, porque nesse momento é o momento de reconectar nossas energias, Com né? certeza. Fazer com que os neurotransmissores nos levem a sensações positivas. Boas. E qual é o tema de hoje? Mas, como eu vinha falando, estamos em agosto. Sim. E agosto a gente o classifica como agosto lilás, né? Ah, verdade. Que é um mês voltado para ações de conscientização, de combate à violência à mulher. Um tema de extrema relevância, sobretudo no momento que estamos vivendo, em que cada vez mais temos aumento do número de feminicídios, né, do assassinato de mulheres. Incrível, né? Estamos num século tão avançado, com uma tecnologia tão grande, com uma possibilidade maior de pessoas conhecerem outras pessoas, já que não estejam se adaptando a algumas, né? Mas isso permanece, né? Sim. Essa imposição sobre a mulher. E existem várias formas de violência. E nós sabemos disso muito bem, mas eu acredito que particularmente você tem informações maiores
sobre os tipos de violência. O que acontece, né? Quando a gente fala sobre violência contra a mulher, as pessoas pensam em violência física. Sim. E muitas das vezes, quando a gente pergunta para uma pessoa, uma mulher, se ela já sofreu violência, ela diz que não, porque ela pensa na agressão física. Mas quando você vai aprofundando essa conversa, você entende que ela foi submetida a outras formas de violência, né? A violência de ordem econômica, financeira, que é quando a pessoa ela se apropria do poder de compra da outra, do poder da outra poder... Não pode escolher nada. Não pode escolher nada, não pode Mesmo que ela administrar trabalhe, o próprio né? dinheiro. Então, às vezes, a pessoa é bem-sucedida financeiramente, trabalha para aquilo, mas a administração desses bens, né, fica em cargo do parceiro ou da parceira, né? Até porque a violência, ela não é exclusivamente do homem para a mulher, pode acontecer também de mulher para mulher, né? A gente sabe disso. Então, a mulher, às vezes, ela está submetida a uma relação onde ela não consegue ter autonomia financeira, porque o parceiro, a parceira não permite isso a ela como uma forma de dominação, como uma forma de controle. Porque se você tem a liberdade para comprar o que você quiser, você pode ir embora a hora que você quiser, né? O pensamento é mais ou menos nessa lógica. A gente tem a violência psíquica, né? Então, a psicológica, né? Que a pessoa, ela provoca vários sentimentos de inferioridade, às vezes de manipulação, faz a pessoa acreditar que falou algo que não falou, ou que não falou algo que falou. A pessoa desacredita em si mesma. A pessoa passa a desacreditar nela. E isso é feito de forma tão recorrente, né, que a autoestima dessa pessoa vai indo embora, né, a autoconfiança, auto-amor, tudo né? isso vai indo embora, porque o outro está ali manipulando ela sistematicamente, né? A gente tem as violências de ordem sexual, que sim, podem acontecer mesmo dentro de um relacionamento, né? As pessoas às vezes acham que não, mas dentro dos casamentos isso pode acontecer, né? Todas as vezes que a pessoa ela está sendo submetida a algo que ela não gostaria de estar fazendo, isso está acontecendo, né? Então são várias violências que podem atravessar essa pessoa. Sim, e isso, né, muitas vezes é o conjunto também, né? Um pouco de cada uma, ou às vezes uma tem a sua predominância. Sim. E nós que trabalhamos com mulheres, a gente recebe muitas falas que possam ser pensadas assim, né? Sim. E a gente lê muito sobre isso, a gente observa muito isso, e a gente precisa entender que existem leis, né? Sim. Que amparam a mulher, que elas possam buscar, né, auxílio quando necessário. E muitas vezes as pessoas não acreditam que isso seja possível, né? Verdade. Encorajar uma mulher, mas tem que ser uma ação prudente, né? A gente precisa dar segurança a ela enquanto ela denuncia, tudo precisa estar muito bem organizado, porque qualquer falha do sistema também pode facilitar, né, um desfecho desfavorável, né? Sim, e é importante isso, né, que não se calem, que não entendam isso como algo natural dentro de uma relação, né, que foi só um erro, foi só uma vez, não vai acontecer. A gente sabe que os casos mais graves, eles dificilmente já começam mais graves, eles vão escalonando, né, são pequenas violências ali no cotidiano, até que uma catástrofe aconteça. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, entender mais sobre isso e proteger as mulheres. Porque muitas vezes também a mulher, no início, acha que é só um ciúme, né? Que é um zelo maior, né? Que é um medo de perder. E quando ela vê, ela perdeu a identidade dela. Sim. Quando ela percebe nenhuma roupa está de acordo, nenhum comportamento... Muitas vezes ela precisa sair de algum trabalho, ela precisa deixar de estudar, ela precisa deixar de ser ela mesma para agradar essa pessoa e muitas vezes nem assim consegue. Exatamente. Então, fica a nossa reflexão, né? Fica o pedido para que você observe os sinais de uma outra mulher, né? Que você possa estender a mão para orientar, falar, para buscar os órgãos competentes. Então, não deixem de denunciar, não deixem de se posicionar e não naturalizem. Sim, e evitem julgar,
Precisamos amparar, Acolher, né? ajudar, esclarecer e orientar, né? Sim. Então vai ficar aqui todos os números, Todos né? os números que vocês podem entrar em contato desses casos. Vamos ao nosso chá. Gerações em choque. Geração em choque. O que era normal para uma geração, agora mudou. Vamos tirar uma foto, peraí. Ficou boa? Ai, meu olho ficou meio esquisito. Não? Eu não gostei do seu cabelo? Peraí. Ah, o que você achou? Não gostei muito, não. Gente, se fosse na minha época, isso já era foto da viagem. Aqui agora a gente pode escolher. Gente, mas, né? Olha, você sabia que na minha época nós tínhamos filmes de 12, 24, 36? E olhe lá. E a gente tinha que rezar para que as Pra não fotos queimar. ficassem boas, os olhos não ficassem vermelhos, para a gente não piscar, mesmo quando a gente contratava fotógrafos. Verdade. E olha o que eu achei, vou te mostrar. Um álbum de 15 anos. Olha que preciosidade. Tamanho, por quê? Porque você tinha que escolher as fotos. Tinha, porque aqui tinham muitas fotos que talvez você não gostasse e não ia ter como mudar, como apagar. E olha onde a gente guardava as nossas recordações. Hoje em dia o limite é a memória do telefone, né? Então, a gente aqui que se emociona olhando, muitas vezes olhando o celular também, a gente vai ter essa, né? E existe também a possibilidade De revelar. de revelar. Só Que não chama revelar mais, olha a gente entregando a idade. Aqui, eu acho que o termo correto hoje em dia é imprimir. Isso é uma praticidade do dia a dia, muitas vezes vai para a nuvem ou não vai, e a gente Aí perde muda a de foto, aparelho, aí se perde a muita foto coisa. e Eu, como peguei essa transição, tem algumas fotos da época da minha adolescência, que eram da época da máquina digital, que se perderam, porque tinha que passar para CD, HD Era externo. uma loucura, né? E aí se perderam, porque ficou ali no limbo entre a gente ter as fotos reveladas e ter as fotos em nuvem de hoje em dia. de hoje em dia. E aí essas fotos se perderam. E muitas vezes eu observo também que as pessoas ficam muito compenetradas em registrar através de fotos, E né? aí não curtem o momento. Não curtem o momento, né? E muitas vezes a gente vai registrar uma alegria não somente através de foto, né? Eu lembro Viver o nitidamente momento. desse dia aqui, Exato. dessa festa, de cada detalhe, de como ela foi construída, de como ela foi vivida por nós, né? com Toda certeza. aquela experiência que nós tivemos. Mas a gente observa que muitas vezes, hoje em dia, as pessoas ficam muito presas a registrar do que a viver o momento, né? verdadeiramente, né? Então, fica o conselho. Com certeza, para que vocês fotografem, mas também vivam o e momento. aproveitem. E a gente queria saber se vocês têm registrado momentos importantes, né? Dado mais atenção à experiência daquela situação, né? Daquela emoção, ou somente a fazer fotos maravilhosas, como as que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Agora vamos conferir o quadro da minha mãe, doutora Jussara Cesário, médica ginecologista, com experiência de mais de 30 anos no atendimento de mulheres, com o seu quadro O Poder de uma Fênix. Ai, equilibrar pratos não é fácil. Não é uma função tão simples como parece ser. Nós, mulheres, precisamos equilibrar pratos o tempo todo. Mas precisamos entender também que nem todos os pratos merecem se manter nesse equilíbrio. E é por isso que hoje, no nosso quadro O Poder de uma Fênix, nessa nossa nova temporada Equilibrando os Pratos da Vida, nós vamos escolher qual prato que nós vamos deixar cair. Lembrando sempre que os pratos de cristal são pratos que nós precisamos zelar por eles, que é a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa família, os nossos relacionamentos verdadeiros, as nossas realizações pessoais. Esses precisam ser muito protegidos.
Mas existem pratos que muitas vezes não merecem estar entre eles. Seria o prato do modismo, do etarismo, dos padrões de beleza, de tudo aquilo que muitas vezes se transforma numa crítica não construtiva. Mas hoje nós vamos conversar sobre a questão que traz muita dificuldade para todas nós, o poder de dizer não. Muitas vezes nós temos dificuldades porque entendemos que nós, mulheres, deveríamos sempre estar prontas, sempre estar disponíveis para o que der e vier. Então, sim, virou sempre uma palavra de pronto. Sempre estamos falando sim. Sim, eu vou. Sim, pode deixar. Sim, daqui a pouco. Sim, vou fazer. Sim, eu quero. E muitas vezes esse sim está fazendo com que a gente adoeça com o não, que está dentro de nós, mas nós entendemos que iremos desagradar as pessoas, desagradar os nossos colegas de trabalho, desagradar nossa família, desagradar quem está ao nosso redor. E quem tem interesse em nos manter saudáveis, irá entender também o nosso não. Porque nós não podemos funcionar só na utilidade. Ser útil o tempo todo nos torna doentes, nos adoece. E nós precisamos o quê? Preservar a nossa autoestima, o nosso autoamor, entender que precisamos ter tempo para nós. Quem está disponível o tempo todo para os outros, muitas vezes começa a ficar indisponível para si mesma. E é nesse ponto que eu gostaria que você que está me assistindo pensasse em como utilizar o seu tempo, em como equilibrar os seus pratos e em que momento alguns pratos merecem cair, para que o equilíbrio fique pleno, para que você tenha mais tempo para se doar para aqueles que realmente merecem receber parte de você, mas principalmente se doar para si mesma. É muito importante que você faça essa reflexão e pense que alguns pratos não merecem ser equilibrados. Nós já falamos de muitos deles, né? Mas hoje eu vou chamar vocês para pensar nesse aqui. Estar disponível o tempo todo. Esse prato merece cair. Momento de conferir a história de Gabriela no nosso podcast sensorial, no nosso quadro Eles e Elas Fazem Acontecer. Olá, sejam bem-vindos ao Entre uma Pausa e Outra. Nós sabemos que o nosso dia a dia ele é tão corrido que muitas das vezes nós não paramos para nos presentear com uma pausa. E é nesse contexto que nasce o Entre uma Pausa e Outra, um podcast sensorial, onde as nossas convidadas podem desfrutar de um ótimo chá relaxante enquanto fazem escalda-pés para poderem relaxar, ficarem à vontade. E aqui nós conversamos sobre bem-estar, conversamos sobre promoções de relaxamento, sobre saúde, sobre carreira e muito mais. E hoje, no Entre uma Pausa e Outra, receberemos Gabriela Casimiro, também conhecida como Bombom. Gabriela, vai ser um prazer receber você aqui. Olá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Pode se sentar, por favor. Nós preparamos um escalda-pés para você, pode ficar à vontade. Vou te servir um chazinho para você poder relaxar aqui com a gente. Muito obrigada. Gabriela, antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Quem é a mulher que está sentada aqui hoje no Entre uma Pausa e Outra? Quem está sentada aqui hoje é a Gabriela Casimiro, né? Uma mulher sonhadora que tem batalhado bastante para conseguir chegar em um lugar diferente, né? Uma confeiteira que não mede esforços para conseguir chegar onde quer e
também uma menina sonhadora, sabe? Querendo fazer algo diferente através do trabalho, alcançar outras pessoas, né? Trazer um toque diferente para a vida das pessoas. E ela consegue, hein? Eu já provei as delícias dela. São maravilhosas. Obrigada. Gabriela, como é que foi essa escolha de trabalhar com doces, de se tornar confeiteira? Então, desde pequena eu sempre fiz muitos doces, muitos bolos em casa para a família. E na época que eu trabalhava fora, eu comecei a vender os bolos de pote para ter uma renda extra. E dali surgiu essa vontade, esse desejo, ficou mais forte. E em 2022 eu segui esse caminho da confeitaria. Antes você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com teleatendimento. Não, nada a ver uma coisa Nada com a outra, a né? ver, nada a ver. E hoje em dia, você tem algum grande sonho? Aí eu tenho o sonho de ter uma loja, uma confeitaria, para que eu possa recepcionar melhor os meus clientes, para que eles conheçam todos os produtos que eu faço, além dos produtos de encomenda, né? Ter um espaço diferenciado também, esse é o meu sonho. Ah, legal. Sair só da entrega e ir para a loja física também. Isso mesmo. Bacana. E qual hábito mudou a sua vida? Olha, eu acho que foi essa parte de me cuidar, né? Cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, praticar coisas diferentes, sair da minha zona de conforto, tirar um pouco da preguiça também, né? E tem sido muito bom, tem sido renovador todos os dias poder fazer algo diferente, levantar, ter um objetivo diferente, né? Não ficar só naquela... Como é que eu posso dizer? Naquela rotina, sair um pouco da rotina e se cuidar, ter o melhor. E agora é o nosso momento do Entre o Chá e uma Resposta. A gente faz perguntas rápidas e a nossa convidada responde com a primeira ideia que surgir ali na cabeça. Vamos lá? Gabriela, o que nunca pode faltar na sua bolsa? Um gloss. Inclusive, belíssimo que você está. Obrigada. Qual é o seu momento de pausa preferido durante o dia? A hora de dormir. A hora de dormir. Isso. Como você costuma recarregar suas energias todos os dias, diariamente? Fazendo uma leitura. Você gosta de algum tipo de livro mais específico? Mais voltado pro conhecimento emocional. Bacana, muito importante. Complete a frase. Cuidar de mim é... Maravilhoso. Isso aí. Ó, agora é o momento da gente dar uma dica pro pessoal de casa, né? Quer levar essa pausa com você. Que conselho você deixa para quem vive tão ocupado que esqueceu de fazer pausas na vida? Olha, eu dou o conselho de se cuidar, de parar, de se analisar, né? Ver que a vida tá correndo demais, para um pouco, descansa, desacelera. Busca algo que você goste de fazer, um hobby que você tenha, e você pode até descobrir uma nova profissão, Verdade. Algo diferente para você construir na sua vida, e eu acho que vai valer muito a pena. Com certeza. E quem quiser encomendar suas delícias, que tem até um nome diferente, né? Isso, é o Doces da Titia, gente. Por que Titia? Então, por que Titia? Eu tenho um sobrinho, eu tenho 3 sobrinhos, mas o mais velho, ele só me chamava de Titia. Então, quando eu fui procurar um nome para minha confeitaria, o meu irmão e eu conversando e tal, aí eu tinha falado assim, vamos colocar bolos da Gabi. Só que ele falou assim, poxa, eu acho que já tem muitos assim. Então, por que não coloca algo com Titia? Aí eu fiquei, será que vai? Aí a gente decidiu Doces da Titia. E é um nome diferente que fica marcado para as pessoas. Então, bem diferente da Gabi, né? Que tem vários. Isso Legal. mesmo. E aí, se alguém quiser encomendar uma delícia sua, como é que a gente pode entrar em contato com você? Então, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, do Instagram, que é @docesdatitiarj.
Lá vocês vão ver todo o meu material, todo o meu trabalho e tem as redes para entrar em contato comigo. E agora eu queria te entregar um presente para você sempre lembrar desse momento, muito com obrigada. carinho da gente. Agradecer você por ter compartilhado um pouco da sua história, dos Muito seus obrigada. cuidados e que você possa voltar mais vezes. Com certeza, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, né? Muito bem recebida. E pode ter certeza que eu vou voltar. E agora vamos degustar o nosso chá e a barrinha também, se quiser provar, é uma delícia de banana. Então, em agradecimento à oportunidade, eu trouxe para vocês experimentar os nossos doces, tá bom? Gente, para vocês não ficarem só com água na boca, vocês vão ter que pedir também, porque esse aqui é meu. gente. E aí eu vou fazer inveja em vocês. Faça o seu pedido. E é aquele momento que a gente reflete bastante sobre o corpo e a mente. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Entre o Corpo e a Mente. Eu, Jussara Cesário, ginecologista, e minha filha Maiara Cesário, psiquiatra, vamos conversar, dar continuidade, né, a essa temporada, onde estamos falando sobre endometriose. É uma doença que não acomete só o corpo, como também a mente. E trouxemos hoje aqui como tema principal dentro da história da endometriose a demora no diagnóstico, No né? diagnóstico, como isso é prejudicial, né? Não só para o corpo, mas também para a mente, né? Enquanto esse diagnóstico não chega, a mulher fica tentando entender o que tem de errado com ela, por que com ela é tão diferente, se sente menos mulher, né? Tem a sua dor invalidada, muitas Eu das acho que vezes. isso é o principal, né? Uhum. Ao longo da minha carreira e por trabalhar muito com mulheres com endometriose, eu sempre percebi que um dos maiores problemas é não ter validação da sua dor, né? Cólica todo mundo tem. É a romantização da dor feminina, né? Se a gente for pensar, a gente romantiza a dor feminina em vários aspectos. No parto, Sim. né? Na vida íntima e também no dia a dia das questões menstruais, né? E fora da menstruação também, porque a endometriose não dói muitas vezes só durante esse período, né? Mas a gente gosta de destacar o período menstrual porque esse é um sinal. O corpo está falando. O corpo está dizendo que uma questão fisiológica está trazendo tanto comprometimento ao Não corpo. era para ser, né? Algo que foi pensado para acontecer no nosso corpo mensalmente não pode causar tanto sofrimento. Incapacitar essa mulher, né? Isolar essa mulher, não permitir que ela realize suas tarefas diárias, a sua vida normal. Que a vida gira em torno do calendário menstrual, que eu vou menstruar aqui, então não vou poder viajar, então não vou poder ter liberdade. Aí vou menstruar nessa época, então não vou poder fazer. E vou mal nessa prova, já sei, porque eu vou estar menstruada. Sim, e isso para muitos, né, passa como uma coisa normal. Menor, sem valor, sobretudo porque é algo exclusivamente feminino. Com certeza. Então, toda essa invalidação repercute muito na vida dessa mulher, né? Casamentos são desfeitos. Sim. Empregos são abandonados. Sim. Sonhos deixam de ser realizados. Eu ouvi uma vez uma mulher dizer para mim, eu tinha tantos planos para mim. A endometriose tirou todos eles. Então, isso é muito forte, Muito né? cruel, né? Isso é uma questão que nos deixa muito sensibilizados. Com certeza. Ao ouvir uma frase dessa. Eu já ouvi mulheres dizendo, que bom, doutora, que a senhora está dizendo o que eu tenho. Porque por mais duro que seja, eu sempre achei que eu era uma mentirosa. Pois é, porque se todo mundo menstrua e continua ativo, e continua fazendo, e continua vivendo, e a vida vai acontecendo, e não sente essas dores em todos esses momentos, a vida íntima não é prejudicada, consegue trabalhar. Por que eu? Por que eu? Onde está o meu erro? O que eu estou fazendo de errado?
Tem muita gente que escuta também, dor é psicológico. É manha. Você está dando muita atenção a isso. Se você desse menos importância, doeria menos. E isso vai fazendo com que a questão, às vezes, essa mulher se segure, muitas vezes nem procura mais, ou nunca procurou, ou deixa para lá. Não vai ter jeito mesmo, então... E a questão é que a gente precisa entender que o diagnóstico precoce, quanto mais rápido ele é feito, mais chance a gente tem de devolver a essa mulher uma vida saudável. Uma funcionalidade total, física. Mais chance a gente tem de organizar essa mulher novamente, de conseguir levá-la novamente a uma qualidade maior de vida. Então é importante que a gente perceba essa necessidade, que as mulheres que se sentem acometidas durante o período menstrual ou fora do período menstrual e observem questões principalmente relativas à dor, precisam procurar um ginecologista, né? E também, muitas vezes, se esse comprometimento já estiver trazendo alguma questão à sua mente, também buscar o psiquiatra, com certeza. Para que ela possa realmente buscar um equilíbrio, né? Total. Porque, como você diz, saúde é saúde. Corpo e mente sempre juntos. Sempre juntos. Agora vamos saber o que está rolando por aí? E hoje nós saímos do consultório e viemos até as ruas ouvir vocês. Estamos aqui em Campo Grande, o maior bairro do Brasil, para ouvir as pessoas falando como elas se comunicam com o seu corpo. O nosso primeiro episódio do quadro O Seu Corpo Fala. E você escuta? Gostaria de saber se você costuma procurar os médicos profilaticamente, preventivamente, ou se você só vai quando está sentindo alguma coisa. Não, eu procuro diariamente. Eu sempre estou procurando se estou com alguma dor, não é porque a gente somos novos, né? Porque a maioria dos jovens acha que estamos novos, não acha que não precisa procurar um médico. Mas qualquer dor de ouvido, qualquer dor que eu estou sentindo no meu corpo, eu já procuro o médico. Perfeito. Só quando está sentindo alguma coisa. Nem quando estou sentindo nada. Difícil. Eu vou com frequência. De um tempo para cá, eu tenho ido com frequência, porque agora eu estou tendo tudo. Tem cuidado melhor da saúde, né? Tem que cuidar, tem que cuidar. Você acha que seu corpo dá sinal antes de ficar doente? Dá. Eu sinto muito, tipo assim, o meu parto foi cesárea, né? Então, tipo assim, qualquer dor que eu sinto na minha costas, já vou procurar o médico, pergunto o que houve, como é que foi. Ainda mais que eu tomei injeção na coluna, então eu fico sempre preocupada com a minha coluna, né? Só de repente. Eu fico doente e vou pro médico. Tá, pô. O corpo de todos os seres humanos acusa alguma coisa quando tá indo para sinal vermelho. Acusa. Sim. Acusa sim. Quando a doença apresentou. Entendeu? Porque foi uma doença assim que estourou várias bolhas no meu corpo, como se fossem bolhas d'água, e aí se tornou ferida. Isso foi no corpo todo. E aí a gente tem que correr, né? Sim. Exatamente. Então você está sempre observando o seu corpo? Você costuma fazer o autoexame, analisar tudo que está acontecendo? Sim, eu faço diariamente. Tipo assim, todo ano eu faço sempre um check-up. Todo começo de ano sempre começou o ano com o pé direito a saber tudo que está no nosso corpo, né? Sim, eu me vejo bastante ao espelho. Presta bastante atenção como você está e tem um entendimento de que está tudo bem, né? Sim. O corpo, ele quando está doente, ele começa a reclamar, né? É dor aqui, é dor ali. E aí a gente tem que ver o que pode fazer por ele, porque a gente tem que dar continuidade, né? É verdade. Você acha que se seu corpo pudesse te dar um recado, o que ele falaria pra você? Emagrece. Pra mim, engordar. Faz mais exercício. Faz mais exercício. Ele falaria assim: bebe pouco, faça exercício e você precisa emagrecer. Foi muito bom ouvir como as pessoas estão conversando com seu corpo. E fiquem ligados, porque ainda vai acontecer muito mais coisa por aqui nas ruas.
Chegamos ao fim de mais um programa, mas eu já estou com água na boca para o próximo. E se bater aquela saudade durante a semana, é só correr para as nossas redes, mandar mensagem, curtir, comentar, compartilhar, porque tudo que acontece Acontece aqui.